Prazer, eu sou a Carol do Café com Clássicos. Vamos falar então sobre livros da literatura brasileira. Se vocês não sabem, eu tenho um projeto pessoal que não é necessariamente algo que eu vá trazer no canal de forma periódica, mas eu tenho uma meta de vida que é ler tudo quanto eu puder da boa literatura brasileira. Aqui no canal nós temos um vídeo sobre escritores brasileiros recomendados pelo Olavo de Carvalho, e aí você vai ter que deixar torcer o seu nariz e ver que tem excelentes recomendações por lá, tá? E também livros de, ou melhor, escritores católicos. E aí tem uma mistureba legal, sabe? Tem franceses, tem, sei lá, de diversas nacionalidades e também brasileiros. Dá uma olhadinha por lá. Mas eu decidi fazer esse vídeo aqui por um motivo diferente. O que é que acontece, né? Nas book reads da vida, a gente vai observando algumas coisas e algo que eu observo é que a grande maioria não lê literatura brasileira. E eu vou dar ouvido às vozes da minha cabeça porque eu tenho algumas teorias, mas foram 100% tiradas daqui. Vocês vão me dizer se vocês concordam comigo ou não. Um dos principais motivos, né, que talvez as pessoas tenham mantenham um certo distanciamento é por conta da obrigatoriedade de ler certos tipos de livro nada interessantes para adolescentes nas escolas. De verdade, quem, sei lá, com seus 14, 15, 16 anos, 17 no máximo, vai se interessar por Iracema, sabe? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quem nessa idade em sã consciência, gente, vamos colocar a mão na consciência. A gente acha chato. Sei lá, vamos voltar para o nosso eu de 15 anos. Vocês vão achar interessante? Eu fui obrigada a ler Iracema e achei super chato. Então trava a língua falar, achei chato. Então eu super entendo e talvez seja esse um dos motivos principais que a maioria da galera da bolha literária, né? Eu estou falando de modo geralzão mesmo. Não estou falando das bolhas dentro da grande bolha, mas falando de leitores que criam conteúdos literários ou não necessariamente sejam influencers de livros, mas que postam a leitura ou outra, fazem vídeos espaçados, eu acho bacana. De modo geral, eu não vejo muito literatura brasileira, fico muito feliz quando eu vejo. O segundo motivo talvez seja referente a uma bolha, agora eu vou falar de uma bolha específica dentro das book reads, que são os sucessos do TikTok que furaram a bolha do TikTok. Foram pro YouTube, foram pro Instagram, que são necessariamente livros de romances que não são bem romances, gente. Esses livrinhos de capa colorida que chamam a atenção de pré-adolescentes. Vê ali um casal tão fofinho, mas no meio do livro eles fazem umas coisinhas assim tão legais, sabe? Além da escrita que é muito... Não é simples, gente, a escrita é rasa e é clichê, parece que você está lendo exatamente o mesmo livro. Eu estava, agora um parêntese aqui, procurando uns fast food literários para ler, mas que pelo menos eles fossem bem construídos, né? Já falei isso aqui em alguns vídeos, inclusive no vídeo anterior, que foi o livro sobre uma resenha de um livro da Agatha Christie. A escrita dela é simples, é o meu refresco literário. O meu fast food literário são os livros da Agatha Christie. Porque, honestamente, gente, eu tava vendo as amostras grátis da Amazon e, meu Deus do céu, como é que tem tanta gente lendo esse tipo de livro? Fora os que são realmente os fairy porn, né? Que são abertamente livros de conteúdo pornográfico e eles colocam ali um enredozinho assim, só pra dizer assim... Eu estou fazendo um livro para chamar a atenção e prender o leitor por meio das cenas de sexo. Acho que eles só fazem, incrementam uma coisinha ali só para ficar muito na cara, sabe? E a maioria desses escritores não são nacionais. Então já cria, de certa forma, também o distanciamento da nossa literatura. E o terceiro motivo, e acho que esse é até bem mais compreensível, que é o bendito do gosto pessoal de cada um. Eu, honestamente, se eu fosse só ler aquilo que é pra, sei lá, ler o que eu quero ler. Na verdade, eu quero ler muita coisa, mas em questão de gosto pessoal, entretenimento, apenas entretenimento, eu leria apenas literatura policial. Iria chafurdar nas livrarias, na Amazon, mundo afora, eu aprenderia outros idiomas só para ler literatura policial que não é traduzida aqui no Brasil. Eu gosto pra caramba de literatura policial. Só que eu já li, vou pegar aqui o livro resenhado, concluído recentemente. Tentei ler este livro em sequência ao outro da Agatha Christie que eu li, que também tem resenha no canal. E, cara, não deu. Porque, sei lá, eu enjoei. Eu gosto de dar uma variada nos livros. E não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acredito que talvez seja essas algumas justificativas plausíveis. Mas lembrem-se, todas elas foram tiradas das vozes da minha cabeça. Se vocês concordarem, vocês vão estar dando aval
as vozes que ficam falando comigo aqui. Levando em conta o primeiro motivo, né, que também gera um certo distanciamento, não vou mentir para vocês, que é a leitura obrigatória de livros que para aquela idade ali serão chatíssimos, meu Deus, que trava-língua, não vai aprender o adolescente. Então, se você foi um adolescente que foi obrigado a ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, Iracema, Senhora, Dom Casmurro, fique nesse vídeo. E se você já lê literatura brasileira, que bom, mas não leu esses, as dicas permanecem. Vou indicar um total de 4 livros aqui para que você dê aquele start mesmo, tá? As linguagens aqui, o meu critério foi o seguinte. Claro, peguei os livros que eu já li para poder indicar com propriedade e todos os livros que eu li da literatura brasileira, na verdade não estão todos aqui que eu li, mas a maioria esmagadora, são de escrita extremamente simples, mas muito bonita, bem construída, acessível, escrita acessível, tá? Tenho aqui 3 dos 4 livros que vou indicar para vocês. Vou estabelecer aqui uma ordem, tá? O primeiro que eu vou indicar, então, Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Levando em conta que o Ariano faleceu, não tem muito tempo, né? Já faleceu no século XXI, mas ele já era atuante no século XX, enfim. Eu não sei se ele já é clássico ou ainda é contemporâneo. Eu vou colocar aqui como um clássico, tá? Alto da Compadecida é um livro maravilhoso, divertidíssimo. Ah, mas para que eu vou ler? Eu já conheço o filme. Aquele filme não é 100% fiel à peça. Tanto que aqui você não vai ter a Rosinha que vai casar com o Chicó no filme. Não tendo Rosinha, aquele final no filme não condiz com o final do livro. Acredito que você vai enriquecer muito o seu repertório lendo o Alto da Compadecida. Outra cena que está no filme e não está no livro é a ameaça de tirar a tira de couro das costas do pobre do Chicó. Enfim, gente, é um livro lindo e indico principalmente, gente, eu vejo muitos católicos lendo livros católicos, isso é maravilhoso, mas não leio muita literatura. Eu acredito que iniciando na leitura de livros de ficção que tratem da fé católica seja uma excelente porta de entrada. Ele é um livro, de certa forma, catequético. Ah, mas eu não sou católico, não vou ler. Gente, a fé católica, se você não é católico, é cultural. Isso aqui mostra, inclusive, como a fé católica ela está enraizada em questão de tradição mesmo, faz parte do povo nordestino. Se você for hoje no interiorzinho mais esquecido de algum estado do Nordeste, você vai encontrar aquela senhorinha que é católica de Begé, sendo mais católica que muito católico, tá? É cultural. Então, é um excelente livro, engraçadíssimo. Você lê, se você quiser, você consegue ler em um dia. Mas eu, como eu leio lento, se você for igual a mim, você vai ler lento também. Em 3 dias, você consegue ler um ato por dia e você finaliza a leitura dessa peça, que é sensacional, maravilhoso. Quero ler outras coisas do Suassuna. Pretendo, nos próximos anos aí, ler mais algumas de suas peças. Ele também escreveu romances. O segundo, que na verdade já ia pegar esse aqui, mas esse aqui tá em 3º lugar. O segundo, que eu indico para você dar sequência, é mais um livro de um escritor nordestino. Dessa vez vamos para Alagoas, que é então Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Vou colocar a capinha aqui da edição que eu indico, embora eu não tenha lido por essa edição, mas tem uma excelente fortuna crítica. Tem ali textos de apoio para que você enriqueça mais a sua leitura. Vidas Secas é aquele tipo de livro que te acaba com você, gente. O título do livro, ele é bem autoexplicativo porque eles não são secos apenas por conta da ausência de água. Gente, eles são secos de tudo. Não é apenas um livro sobre a história de uma família de retirantes que estão buscando um local onde a chuva vem. Assim, tudo bem que esse é a história central, mas eles são secos de dignidade. Eles são secos de humanidade. Tem vezes em que eles se confundem com os próprios bichos. Olha, um negócio muito triste. No comecinho do livro, a gente já tem a informação de que eles precisaram usar de alimento um bichinho de estimação que eles tinham, que era um papagaio. Lá no comecinho do livro mesmo. O final da baleia, que é a cachorrinha deles. Tem uma cena que, olha, me dói o coração. Que é a cena das crianças na cidade perguntando se as coisas têm nome. Eles também são secos de palavras. Em vários momentos, isso é algo bem interessante. O Fabiano ele vai lembrar de um antigo patrão seu que ele achava muito estranho porque ele não mandava, ele pedia e que ele observava que ele lia muitos livros.
e que tinha um vocabulário muito mais rico. E por conta disso ele pegava umas palavras que ele desconhecia totalmente o significado, o Fabiano, né, que ele pegava essas palavras, desconhecia totalmente o significado e aplicava de forma totalmente desconexa, só para talvez se sentir um pouco mais humano. Olha o peso disso. Ele é um livro que eu indico fortemente para que se leia nas escolas. Gente, por favor, leiam Vidas Secas. É um livro arrasador. É um dos meus livros preferidos da literatura brasileira. Pretendo ler mais coisas do Graciliano. Eu tenho aqui São Bernardo. Quem sabe esse ano eu não leia. Em terceiro lugar, esqueci de dizer que tem vídeo no canal para este e para os demais livros que eu vou falar aqui, tá? Só não tem vídeo aqui pro Vidas Secas. Vou indicar também o Ópera dos Mortos, do Altran Dourado. Foi meu primeiro contato, foi muito bem recomendado. Eu não morri de amores por esse livro por conta de 2 detalhes. Tem resenha no canal, confira para você saber exatamente o porquê que eu não gostei, assim, não amei este livro. Porque a recomendação dele foi com veemência mesmo, sabe? Mas eu não dei uma nota ruim, não. Eu dei uma nota ali, vamos lá, 4 estrelas. Que pra mim seria 7, 7,5. Não é uma nota ruim. Foram 2 pontos, necessariamente, que me deixaram pé da vida com a história como um todo, tá? Mas a escrita, ela é simples, acessível. Tanto este livro quanto o do Alto da Compadecida, eles têm uma característica que é colocar a linguagem regional de forma que você vê que não é caricata. Então você tem este acesso a essa linguagem aqui, apresentando uma família decadente. Nós conhecemos ali o patriarca, mas só de nome ali, conhecemos o filho desse patriarca, que é o João Capistrano, e a sua única filha, que é a Rosalinda. Rosalinda ou Rosalina? Nossa, eu esqueci total. Rosalina, isso mesmo. E ela é a última dos Honório Cota. Justamente por não se casar e por ser mulher, ela já não passaria de jeito nenhum o sobrenome Honório Cota, né, para a posteridade. Mesmo que ela viesse se casar sendo mulher, iria o sobrenome do marido. E isso é muito simbólico porque, afinal de contas, é a queda total de um império construído pelo Lucas Procópio, que é um homem tido aqui como, sei lá, o Heathcliff, o Satanás na Terra. É uma história bem interessante. Tem uma frase desse livro que eu achei sensacional. Eu vou usar sempre, sempre que alguém quiser conversar sobre política comigo e tentar, talvez, pensando em entrar na política. Eu vou falar assim: política é assim mesmo, mão na bosta. É a frase de um amigo e do João Capistrano que vai falar pra ele, porque ele vai se envolver na política e vai acabar quebrando a cara, sabe? Você pode estar com a melhor das intenções, mas saiba que com a melhor das intenções você vai colocar a mão na bosta. É sensacional esse livro, tá? Não impacta na qualidade do livro aquilo que me desagradou, tá? Eu indico fortemente. E, em quarto lugar, um livro que talvez só vai agradar um público específico. Porque, tal como o Alto da Compadecida, ele é católico. Porém, como eu falei, o Alto da Compadecida, ele tem aquela característica da cultura. Talvez se aplique a este, pero no mucho. Vamos conversar sobre ele, que é Mundos Mortos. Mundos Mortos é o primeiro de 15 livros da tragédia burguesa do Otávio de Faria, um escritor simplesmente esquecido, né? Eu quero ler todos os outros livros, todos os outros 14 livros. Se não me engano, o 14º e o 15º foram publicados póstumamente, mas enfim, é um livro muito bom, gente, muito bom mesmo. Ele é um livro de linguagem simples, tem umas coisas também que me irritaram aqui, porque os personagens principais são adolescentes. Adolescente me dá coceira. E aqui eu vou parafrasear a Tati numa resenha que agora eu não vou me lembrar, que é adolescente é chato em tudo quanto é lugar. Aqui não é diferente não, gente. Tem as exceções, mas vocês sabem. É só você sair pra, sei lá, ir pra porta de uma escola no horário de saída. Você vai ver que adolescente só muda o endereço, é que nem mãe. Mãe é igual em tudo quanto é lugar, só muda de endereço. Adolescente é a mesma coisa, com as raríssimas exceções. Mas isso não tira a qualidade do livro. A premissa dele é interessantíssima pra caramba. O que você vai encontrar aqui são adolescentes, rapazes, numa escola católica, voltada para rapazes, que eles estão igual Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Então eles são católicos só de forma social, só de forma externa. De forma interna, eles estão entrando numa ladeira abaixo
de depravação da carne. Muitos se envolvem com prostitutas, eles entendem que o ser homem é você sair com um bocado de mulher. Isso numa parte da história. Essa é a primeira parte. A outra parte é bem interessante também, porque um desses rapazes, embora não viva esta vida depravada, ele se descobre homossexual. E a forma como ele vai se descobrindo homossexual é bem interessante, porque ele não se dá conta que ele tem tendência homossexual. E ele acaba degringolando também, só que se envolvendo com prostitutas. A outra parte é a que vai fazer com que esse livro talvez sejam 5 estrelas para você. Para mim ele ficou com 4 estrelas, que é justamente a parte que vai falar do Carlos Eduardo, que é o adolescente fora da curva, é a exceção da regra, que ele é o jovem adolescente que ele é católico e vive a fé dele como um garoto normal, né? A gente fica pensando, nossa, deve ser um beato. Não, ele é um cara normal que segue a fé católica. Fim, acabou. E gente, o final desse livro, ele é arrasador, de verdade. Nossa, meu Deus do céu. Olha, eu chorei quando eu cheguei nessa parte. Não sou chorona, não sou de chorar, mas quando eu cheguei nessa parte do livro, eu chorei, tá? Só pra vocês terem noção. Diga uma coisa, tem um spoiler no nome do livro. Qual desses mundos, né, serão mortos? Leia para descobrir. Acredito, então, pessoal, que estes 4 livros serão uma excelente porta de entrada para você por conta da temática e a linguagem acessível. Eu acho que os critérios que eu estabeleci aqui são mais da linguagem, uma linguagem simples, né? Não de forma a esculhambar a gramática, o português, assassinando o português de propósito, porque às vezes a gente acaba, né, assassinando o plural. Normal a gente falando no dia a dia acabar fazendo isso, mas não fica caricato aqui a forma em que eles simplificam a linguagem quando eles colocam aqui alguns jargões do Nordeste, mais especificamente da Paraíba. Não fica caricato quando ele coloca aqui alguns jargões de Minas. Então, assim, são livros excepcionais. Super indico. Nunca li literatura brasileira. Ah, eu li, não gostei. Recomendo esses para começar, principalmente por conta da linguagem. E me diga também se vocês já leram estes livros e o que achou. Como eu falei, acho que de 5 estrelas mesmo, 5 estrelas, é este e Vidas Secas. Olha, sensacional. Estes aqui eu dei 4 estrelas e 4 estrelas e meia. São fenomenais, gente. Antes de me despedir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, sua contribuição nos comentários e encaminhar esse vídeo para mais alguém. Vou deixar o link do Telegram aqui na descrição, onde eu envio promoções todos os dias e também os links dos livros para que você direcione na Amazon e os adquira. Até o próximo vídeo com mais café e clássicos.